Na cidade de San José, na Califórnia, existe uma das mais misteriosas construções já erguidas. Conhecida por suas anormalidades arquitetônicas e corredores que parecem levar a uma dimensão paralela, essa mansão desafia a lógica. Projetada não apenas para confundir os vivos, mas também os espíritos que ali habitam. Construída pela misteriosa Sarah Winchester, herdeira da fortuna da fabricante de armas Winchester, essa casa é um monumento ao sobrenatural. Criada e mantida para o luto e os mistérios da morte. E hoje, aqui no Contos da Fogueira, vamos explorar a história da mansão mais misteriosa que já existiu, a famosa Mansão Winchester. Mas antes disso, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? E sem mais delongas, vamos lá! Olha só, a fortuna da família Winchester veio através da fabricação de rifles, que tornaram William Wirt Winchester um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Essas armas ficaram muito famosas na época do Wild West ou do Oeste Selvagem, nessa época em que os primeiros colonos dos Estados Unidos batalhavam incessantemente contra os indígenas nativos por território. Guerras estas que eram patrocinadas pelos rifles Winchester que tiraram a vida de milhares de indígenas e colonos. Após a morte precoce de William, sua esposa, Sarah Winchester, herdou toda a sua fortuna, estimada em 20 milhões de dólares naquela época, que hoje valeria cerca de 500 milhões para mais. A morte do seu marido, seguida da perda de sua única filha, deixou Sarah completamente devastada. E em meio ao luto, ela procurou orientação espiritual, acreditando firmemente que sua família estava amaldiçoada pelas almas daqueles que os rifles Winchester tiraram as vidas. E o médium, a quem Sarah recorreu, a orientou a construir uma casa no intuito de apaziguar os espíritos, mas essa casa nunca poderia ser concluída. Os motivos para isso exatamente, o porquê essa construção inacabável e apaziguar os espíritos, a gente não sabe muito bem, mas fato é que depois desse encontro, Sarah utilizou a sua fortuna, se mudou para o Vale de Santa Clara, na Califórnia, e adquiriu uma fazenda onde se iniciaria a construção da mansão Winchester. E foi em 1884 que Sarah deu início à construção da maior, mais longa e mais misteriosa construção da história americana, com o objetivo de construir um santuário para aquelas almas penadas e talvez buscar uma redenção para sua própria alma. A mansão Winchester é repleta de corredores que dão pro nada, de escadas que param no teto e não levam a lugar nenhum, e de portas que se abrem para paredes sólidas. E esse design caótico não segue nenhum padrão, nem de arquitetônico, nem da própria Sarah. Na verdade, isso só reflete as constantes mudanças de ideia da própria Sarah durante a construção. Essas mudanças que supostamente teriam sido inspiradas pelos próprios espíritos. Inclusive, uma das mais famosas escadas da mansão dá pro teto. Ela se ergue até o teto e dali ela não vai para lugar nenhum. Dizem que esse tipo de construção pode ter sido feito para enganar os espíritos, confundir eles mesmos, ou então foi alguma coisa, algum improviso da própria Sarah durante as obras. Inclusive, algumas dessas escolhas arquitetônicas aí são na verdade um grande perigo, porque ela mandou instalar portas e janelas que simplesmente desafiam o senso comum. Algumas janelas da casa têm vista para a própria casa, tipo assim, a vista da janela é para dentro da casa, e algumas portas se abrem para a área externa da casa e é uma queda de vários metros, então se você está desatento você pode cair e se machucar muito feio. E isso, claro, só aumentou ainda mais aquela aura de mistério em torno do lugar. Em 1906, um forte terremoto atingiu aquela região e deixou marcas bem profundas na mansão, destruindo completamente os 3 andares de cima. E assim, sem nenhum motivo aparente, a Sarah decidiu não reparar esses lugares, não reconstruir. Então agora a casa conta com escadas que dão para céu aberto e também para corredores que acabam abruptamente. A mansão também é repleta de simbolismos esotéricos, inclusive com o número 13 aparecendo diversas vezes nos vitrais e nas construções. Acredita-se que a Sarah pode ter empregado esses simbolismos para se proteger contra espíritos malévolos,
mas também poderia ser só um capricho pessoal dela mesmo. Agora a gente vai explorar um pouquinho essa figura da Sarah Winchester, mesmo que vale colocar no vídeo por ser tão misteriosa e tão intrigante. Depois da morte da sua família, ela viveu em luto eterno, se vestia sempre de preto em homenagem aos seus falecidos familiares. Essa postura refletia o luto vitoriano, até pelas roupas que ela utilizava, e era uma expressão pública de tristeza e dor que a acompanhou na maior parte da sua vida adulta. Ela acreditava fortemente no sobrenatural e dizem que ela fazia sessões noturnas com os espíritos da casa. E essas sessões espirituais seriam onde a Sarah receberia dos espíritos que residiam na mansão instruções de como continuar aquela obra. Por isso que, muitas das vezes, no dia seguinte, ela mudava completamente o seu planejamento. E foi isso que deu origem a muitos dos projetos mais bizarros daquele lugar. Dentro das paredes dessa vasta mansão, a Sarah vivia uma vida reclusa. Na verdade, ela evitava muito a sociedade e passava a maior parte do seu tempo fiscalizando a obra. E ela também tinha uma mania de mudar o local que ela dormia, o quarto que ela dormia, todos os dias, no intuito de afastar os espíritos atormentados, ou seja, de não criar o hábito de dormir sempre no mesmo lugar, por aquele espírito saber onde ir para atormentar ela. Olha só que louco. Mas assim, apesar dessa reputação reclusa e com essa figura bem excêntrica, a Sarah também era conhecida por ter uma grande consciência social. Ela ficou conhecida por financiar a construção de um hospital local que tratava de pacientes com tuberculose, a mesma doença que tirou a vida do seu marido. E até a própria mansão foi uma maneira de manter diversas pessoas com emprego em tempos em que a economia passava por momentos muito difíceis. Ao longo das décadas, muitas pessoas que estiveram na mansão relatam ouvir barulhos esquisitos e inexplicáveis, ver sombras estranhas, aparições, todo tipo de história. E isso assim até os tempos modernos, com aparições de trabalhadores fantasmas e até da própria Sarah, fazendo com que a mansão Winchester se consolidasse como uma das casas mais assombradas do mundo. E foi em 5 de setembro de 1922, com a morte de Sarah Winchester, que as obras pararam imediatamente. Dizem que os trabalhadores, ao saberem da morte da proprietária, largaram as suas ferramentas no local e nunca mais voltaram. A mansão, que até então estava em construção contínua, descansou. Mas e os espíritos? A milionária deixou todas as suas posses e pertences pessoais para a sua sobrinha mais próxima, Marion, que decidiu leiloar o imóvel. O problema foi que muitos avaliadores consideraram ele inutilizável ou sem nenhuma possibilidade de reaproveitamento por causa, primeiro, dos danos do terremoto e da sua arquitetura completamente bizarra. Mas após ser completamente esvaziada, um investidor local comprou a propriedade por $135 mil. E 5 meses após a morte de Sarah Winchester, a mansão foi aberta ao público. Hoje, a Winchester Mystery House é um destino popular para caçadores de fantasmas e turistas. Apesar de muitas das suas lendas serem contestadas, a arquitetura bizarra do local e as histórias de fantasmas continuam a fascinar. Guias turísticos vestindo trajes de época conduzem os visitantes por todas as passagens secretas e escadas malucas da mansão, que inclusive conta com um evento especial na época de Halloween, essa mesmo que a gente está chegando agora, com um tour à luz de velas que promete uma imersão muito maior no... E os relatos de avistamentos são inúmeros, tanto de barulhos esquisitos quanto sussurros na sua orelha, sensação de estar sendo observado, visagens mesmo de pessoas, de trabalhadores da própria Sarah, de fantasmas, almas penadas, almas de nativos. Os relatos são inúmeros. E por incrível que pareça, a mansão continua surpreendendo depois de quase um século. Em 2016, foi encontrado um sótão na mansão que nunca tinha sido encontrado antes, revelando vários objetos que pertenciam a Sarah Winchester em pessoa. Entre eles estão um órgão antigo, que é tipo um piano, tá? Documentos pessoais mesmo, móveis vitorianos, uma série de coisas. Cada novo achado oferecendo uma pista a mais sobre a vida misteriosa da proprietária. Ou melhor, da antiga proprietária, né? A mansão Winchester, na verdade, tem sido tema de diversos filmes e programas de televisão que aumentaram muito a sua visibilidade e a sua fama. E o fascínio por essa casa chegou a inspirar um filme de terror chamado A Maldição da Casa Winchester, que estreou em 2018.
Esse filme explora as lendas ao redor da mansão com um toquezinho de terror hollywoodiano. Eu já assisti o filme, tá longe de ser o melhor filme de terror que eu já vi na vida, mas ele é bem legal, você vai se divertir. E apesar de muitas teorias e especulações pelos seus motivos, o legado de Sarah Winchester vive na mansão que ela construiu em vida. Para os visitantes de hoje, cada canto da Winchester Mystery House oferece uma janela diretamente para a mente de uma das mulheres mais enigmáticas e fascinantes da história. Mas e você, o que achou dessa história? Será que a mansão Winchester é só fruto da mente doentia de uma mulher em luto e com muito dinheiro sobrando? Ou será que realmente espíritos atormentados usaram Sarah Winchester como uma ferramenta para demonstrar a sua dor? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora? E lembrando que se você gostou desse vídeo aqui, tem muita chance de você gostar dos vídeos que nós já temos aqui no canal e dos que virão. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, um grande abraço, falou!